As algemas apertavam meus pulsos enquanto o policial me pressionava contra o capô do meu próprio BMW. Você roubou esse carro, confesse. Ele repetiu, ignorando meus protestos. Dezenas de pessoas pararam para assistir à cena na Avenida Cândido de Abreu, em pleno horário comercial de Curitiba. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Então o rádio da viatura crepitou. A voz do delegado ecoou seca e clara. O veículo foi reportado como roubado pelo proprietário Eduardo Tavares. Há mandado de busca contra ele por estelionato e lavagem de dinheiro. Naquele momento, enquanto o policial afrouxava as algemas e murmurava um pedido de desculpas, eu entendi que minha vida tinha acabado de desmoronar. Meu marido não apenas me traiu, ele me destruiu. Se você já confiou na pessoa errada e pagou o preço, deixe seu like, comente sua experiência e se inscreva no canal. Porque essa história está apenas começando, e o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Meu nome é Beatriz Cardoso, tenho 32 anos, e até aquela terça-feira de outubro, eu acreditava que tinha construído uma vida sólida. Formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, passei anos me especializando em Direito Corporativo. Meu escritório ficava no Batel, um dos bairros mais valorizados de Curitiba, onde atendia empresas de médio e grande porte. Eu acordava às 6 da manhã, corria no Parque Barigui antes do sol nascer completamente e chegava ao escritório pontualmente às 8. Minha rotina era previsível, controlada, exatamente como eu gostava. Eduardo Tavares entrou na minha vida 5 anos antes, durante um evento de networking no Museu Oscar Niemeyer. Ele era bonito, articulado, confiante. Dirigia a construtora da família, uma empresa tradicional que erguia edifícios residenciais em bairros nobres. Nosso casamento foi discreto, apenas família próxima, numa cerimônia intimista no jardim da casa dos meus pais em Pinhais. Ele dizia que admirava minha independência, minha capacidade de me sustentar sozinha, de não precisar dele financeiramente. Eu interpretei isso como respeito. Deveria ter interpretado como estratégia. O BMW preto que eu dirigia naquela terça-feira tinha sido comprado com meu próprio dinheiro, depois de fechar um contrato especialmente lucrativo com uma multinacional. Era meu troféu pessoal, a prova tangível de que eu havia chegado onde sempre quis. Eduardo sugeriu que colocássemos o carro no nome dele também, por segurança, ele disse. Facilita questões de seguro. Eu concordei sem questionar. Afinal, éramos casados. Compartilhávamos uma vida. Por que não compartilhar um documento? Olhando para trás agora, consigo identificar dezenas de pequenos sinais que ignorei. As viagens frequentes que ele fazia para visitar obras em outras cidades. As ligações que ele atendia saindo da sala, baixando a voz. Os documentos que ele trazia para casa, pedindo minha assinatura rápida. Só uma formalidade da empresa, amor. Eu assinava tudo. Confiava cegamente, porque era meu marido. Porque advogados também podem ser ingênuos quando o assunto é o próprio coração. Os meses que antecederam aquela terça-feira foram marcados por uma mudança sutil no comportamento de Eduardo. Ele começou a chegar mais tarde em casa, sempre com justificativas plausíveis. Reuniões com investidores, jantares com fornecedores, problemas em canteiros de obras. Curitiba estava em pleno inverno, e as noites frias pareciam amplificar a distância crescente entre nós. Quando eu perguntava sobre o dia dele, as respostas vinham genéricas, apressadas, como se cada palavra fosse um peso que ele precisava descarregar rapidamente. Percebi também movimentações estranhas em nossa conta bancária conjunta. Transferências para empresas que eu não conhecia, valores altos que desapareciam sem explicação clara. Quando questionei Eduardo, ele sorriu daquele jeito desarmante que sempre funcionava comigo. Investimentos, Bia. Estou diversificando. Você sabe como é? Construtora tem fluxo de caixa complicado. Eu era advogada, não contadora. Aceitei a explicação porque queria acreditar nele. Porque questionar seria admitir que algo estava errado, e eu não estava pronta para enfrentar essa possibilidade. A família de Eduardo sempre me tratou com uma cordialidade fria. Seu pai, Gilberto Tavares, era um homem austero que comandava a construtora com pulso firme. A mãe, Vera,
Distribuía sorrisos educados que nunca chegavam aos olhos. O cunhado, Marcelo, me olhava com uma mistura de desprezo e desconfiança, como se eu fosse uma intrusa no império familiar. Nas reuniões de domingo na casa deles, em um sobrado imponente no Ecoville, eu me sentia observada, avaliada, julgada. Mas Eduardo sempre segurava minha mão sob a mesa, me tranquilizava no caminho de volta para casa. Eles são assim mesmo, meio fechados. Você vai conquistá-los com o tempo. Naquela terça-feira específica, eu havia saído de uma reunião importante com um cliente no centro da cidade. O dia estava ensolarado, raro para outubro em Curitiba, e eu dirigia pela Cândido de Abreu com o vidro entreaberto, sentindo o ar frio no rosto. Estava pensando no jantar que prepararia para Eduardo, talvez uma massa, algo reconfortante. Queria reconectar com ele, recuperar a intimidade que parecia estar se dissolvendo entre nós. Eu não fazia ideia de que, naquele exato momento, minha vida estava prestes a explodir de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. O semáforo fechou. Eu parei, e foi quando ouvi a sirene atrás de mim. 2 policiais saíram da viatura antes mesmo que eu entendesse o que estava acontecendo. O mais alto, com expressão severa, bateu na janela do motorista com força. Documentos. Agora. Minha mão tremeu ao pegar a carteira. Entreguei minha carteira de habilitação e o documento do carro. Ele examinou tudo com uma demora calculada. Depois olhou para mim com desconfiança. Saia do veículo. Devagar. Obedeci, confusa, sentindo o olhar de pedestres e motoristas se voltando para a cena. Esse carro foi reportado como roubado. Você vai precisar nos acompanhar. Tentei explicar. Esse carro é meu. Comprei com meu próprio dinheiro. Está no meu nome e no nome do meu marido. O policial mais jovem se aproximou. É o que todos dizem. Vire de costas e coloque as mãos atrás. As algemas fecharam com um clique metálico que ecoou dentro da minha cabeça. Senti o metal frio contra minha pele, a humilhação queimando meu rosto. Pessoas pararam completamente agora. Celulares levantados, gravando. Eu estava sendo presa em plena luz do dia, no meio de uma das avenidas mais movimentadas de Curitiba, acusada de ter roubado meu próprio carro. Foi quando o rádio da viatura crepitou. A voz metálica do delegado cortou o ar. Atenção, unidade. Eduardo Tavares, o denunciante, está sendo procurado. Mandado expedido por estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Suspeita de fuga para o Paraguai. A denúncia de roubo pode ser falsa. O policial que me algemara congelou. Seus olhos encontraram os meus e vi o reconhecimento do erro se formando ali. Ele afrouxou as algemas devagar, constrangido. Senhora, precisamos esclarecer essa situação na delegacia, mas pela sua segurança agora. Na delegacia, a história se desenrolou como um pesadelo em câmera lenta. Eduardo não apenas reportou o carro como roubado. Ele esvaziou nossas contas conjuntas na madrugada anterior, transferindo mais de R$200 mil para contas offshore. Havia um mandado de prisão contra ele emitido há 3 dias, resultado de uma investigação do Ministério Público sobre fraudes na construtora. Obras superfaturadas, desvio de recursos públicos, empresas fantasmas. E o pior, meu nome aparecia como sócia e avalista em várias dessas operações. Os documentos que assinei confiando nele, aquelas formalidades, eram contratos reais que me tornavam legalmente responsável por dívidas milionárias. E, potencialmente, cúmplice de crimes que eu nem sabia que existiam. Os dias seguintes foram um borrão de delegacias, advogados e revelações devastadoras. Contratei um criminalista renomado, Marcos Ribeiro, que examinou cada documento com atenção cirúrgica. Beatriz, você foi usada, ele disse com franqueza brutal. Sistematicamente, deliberadamente. Seu marido e a família dele te transformaram em laranja. Laranja. A palavra ecoou na minha mente. Eu, que passei anos defendendo empresas, aplicando a lei, nunca imaginei me tornar vítima dela. A investigação particular que contratei trouxe mais veneno. Eduardo não fugiu sozinho.
Júlia Mendes, secretária da construtora há 3 anos, estava com ele. Fotografias mostravam os dois embarcando em um voo para Ciudad del Este, sorridentes, carregando malas caras. Júlia era jovem, bonita, tinha 26 anos. Nas redes sociais dela, encontrei registros que me cortaram como vidro, jantares em restaurantes que reconheci, viagens que Eduardo disse serem a trabalho, até uma foto no meu sofá, na minha casa, tirada num dia que eu estava no escritório. A legenda dizia: construindo meu futuro. Ela estava literalmente construindo seu futuro sobre as ruínas do meu. A família Tavares, quando confrontada, fechou fileiras. Gilberto negou qualquer conhecimento. Vera chorou lágrimas que não convenceram ninguém. Marcelo, o cunhado, foi mais direto. Você sempre foi ambiciosa demais. Eduardo só fez o que precisava para proteger a empresa. Proteger a empresa. Como se me destruir fosse um ato de gestão empresarial. Foi nesse momento, sentada na sala de estar daquela mansão em Ecoville, ouvindo essas pessoas que eu considerava família me culparem pela própria traição que sofreram, que algo dentro de mim endureceu. Não era mais dor. Era determinação pura, fria, cirúrgica. Voltei para meu apartamento, que agora tinha um aviso de penhora na porta, e abri meu laptop. Passei a noite inteira revisando cada documento, cada e-mail, cada transação. Eduardo era inteligente, mas não perfeito. E ele cometera um erro crucial ao reportar meu carro como roubado. Esse ato, aparentemente pequeno, provava má-fé. Provava a intenção de prejudicar. Era a brecha que eu precisava. Organizei tudo em pastas meticulosamente catalogadas. Preparei uma linha do tempo completa. Identifiquei cada crime, cada fraude, cada mentira. Depois, liguei para o Marcos. Tenho tudo aqui e vamos destruir cada um deles. A ofensiva judicial que lancei foi coordenada e implacável. Acionei o Ministério Público com todas as provas que reuni, demonstrando como fui vítima de falsidade ideológica. Cada documento que assinei foi analisado por peritos que confirmaram. As assinaturas eram minhas, mas o contexto era fraudulento. Eduardo me apresentava documentos misturados com outros legítimos. Obtinha minha assinatura mediante engano. Juridicamente, isso anulava minha responsabilidade. O juiz acatou meu pedido de exclusão do polo passivo em todas as ações contra a construtora. Eu não era criminosa. Era vítima. O erro de Eduardo ao reportar o carro como roubado foi a peça central da minha defesa. Aquilo provava não apenas má-fé, mas uma tentativa deliberada de me incriminar, de criar uma narrativa onde eu seria a criminosa e ele a vítima. O Ministério Público Brasileiro trabalhou em conjunto com autoridades paraguaias. 2 meses depois da fuga, Eduardo foi localizado em um apartamento alugado em Ciudad del Este, com Júlia ao lado. A extradição foi rápida. Quando ele desembarcou em Curitiba, algemado, uma pequena parte de mim sentiu satisfação. Não por vingança, mas por justiça. A construtora Tavares foi interditada. Gilberto e Marcelo responderam por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Vera perdeu metade do patrimônio em acordos judiciais. A casa de Ecoville foi leiloada. As obras inacabadas espalhadas pela cidade viraram cicatrizes urbanas, lembretes de um império construído sobre fraude. Consegui, através de um acordo judicial complexo, recuperar não apenas o valor que Eduardo desviou, mas também uma indenização por danos morais que totalizou quase R$1 milhão. Usei parte desse dinheiro para saldar dívidas que ficaram em meu nome, outra parte para recomeçar. Hoje, 3 anos depois, tenho um novo escritório na Visconde de Guarapuava, no centro de Curitiba. Minha especialidade mudou. Defendo vítimas de crimes financeiros dentro de relacionamentos, especialmente mulheres que foram usadas como laranjas por parceiros. Dou palestras sobre os sinais de alerta que ignorei, sobre como a confiança cega pode ser a maior vulnerabilidade. O BMW? Vendi. Dirijo agora um carro mais simples, mas que é inteiramente meu, sem sombras de ninguém. Aprendi que reconstruir não significa esquecer. Significa transformar dor em propósito. Eduardo cumpre pena de 8 anos. Júlia também foi indiciada como cúmplice.
A família Tavares virou caso de estudo em escolas de direito sobre fraude empresarial. E eu? Sou mais forte, mais cautelosa, mas ainda capaz de confiar. Só que agora, confio verificando, porque os sinais sempre estão lá. A questão é se estamos dispostos a vê-los. Você já ignorou sinais de alerta em um relacionamento por confiar demais? Já foi usado por alguém que dizia te amar? Conte sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outra pessoa a enxergar o que ainda não viu. E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. O próximo vídeo que vou recomendar traz outra reviravolta que você não vai acreditar. Não deixe de assistir.